Usuela conversa sobre cultura, o nosso programa semanal, parceria Causa Operária TV e o Centro Cultural Benjamin Perret. E hoje com mais um convidado aqui, 2018 a 1000 por hora. Eu aqui do meu lado de Henrique Arias, parceiro, companheiro de guerrilha. E hoje nós... Terrorismo total. Antes da gente entrar no terrorismo total, tem aqueles recados, né? Tá namorando? Não, então tá. Continua aquele aquele Isso é terrorismo. Isso é. Bom, pra quem quiser assistir o... Pra quem quiser meu contato. Do Tinder, né? Brincadeira. Pra quem quiser assistir o programa de novo, é só entrar no Causa Operária TV no YouTube, ou na página no Facebook, e no Twitter, ou na Rádio Causa Operária, né? Pra quem sempre usou ela ao vivo às 19 horas, toda quinta-feira, mas os programas anteriores estão lá gravadinhos, o pessoal pode assistir. E também, quem quiser comparecer aqui na Rua Serranos, número 90, e conhecer os nossos convidados, conhecer o Renato, onde fica? Um autógrafo. Aqui na Rua Serranos 90, perto da estação de saúde aqui em São Paulo, metrô. Facinho de chegar, só acompanhar, vir aqui. Facinho, né? Bem tranquilo. É isso, né? Já deu os recados? Já deu. Então vamos lá, o Usuela hoje com um convidado maravilhoso, sempre, né? Como sempre aqui nesse programa. Ele, Joel Caetano, cineasta e produtor de filmes de terror. Que honra você aqui. Prazer, viu, gente? Obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar aqui. É um prazer imenso falar com o público de vocês. Conta um pouco sobre sua história, sua vida, como que é? Cara, eu sou aqui de São Paulo, né? São Paulo mesmo. São Paulo mesmo, capital. Meus pais são nordestinos, vieram pra cá, né? Aquela coisa toda, vieram pra cá e tal. Então, essa coisa, até falando um pouco dessa coisa do terror, assim, já começou na minha vida muito cedo, né? Que eu lembro dos meus avós sentarem, assim, com a gente, com as crianças, com os netos, né? Começar a contar histórias, né? Então, começou essa coisa da tradição oral. Falava do Papa Figo, do Lampião, de visagens, né? Lá no Nordeste e tal, de fantasmas, de lobisomem, né? Que tem essa crença aqui também. Então, acho que meu primeiro contato, assim, com essa coisa do terror foi realmente com esses contos dos meus avós, né? Que sentavam com a gente e contavam. E aí eu cresci com essa coisa de ser sempre uma criança muito criativa, assim, sempre, sabe, não sei se tinha DDA, alguma coisa assim, mas sempre querendo criar alguma coisa, e gostava de histórias e tal. E eu gostava de desenhar. Então tudo que eu via na TV ou nos quadrinhos que eu lia muito, comecei a ler quadrinho antes mesmo de ser alfabetizado. E comecei a desenhar e tal, e foi meu primeiro encontro com a arte ali, né? O desenho. E eu sempre sonhei em trabalhar com quadrinhos e tal, não sei o quê. E aí, resumindo um pouco, né? O jovem Joel cresceu e tal, e quando fui fazer faculdade, eu ia fazer artes plásticas, mas quando eu vi a grade de rádio e TV, falei, que legal. Que juntava a imagem, o som, né? E os desenhos, tudo que eu gostava, numa coisa só. Uma história em quadrinhos em movimento. Cara, eu me achei, falei, é isso, né? É isso que eu quero fazer. E a partir daí comecei a estudar, e foi a partir de 2000, né, quando eu ingressei na faculdade, que eu comecei a trabalhar com cinema mesmo, porque até então eu achava meio complicado, assim, eu sabia que existia, sabia que era possível fazer, mas para nós que viemos de uma vida simples, assim, fica mais difícil chegar, né? E sei lá, achava caro, tem que comprar uma câmera e tal. E tudo isso coincidiu com o lance do cinema digital, né? Com essa popularização das câmeras, né? Tipo, ficou mais barato comprar as câmeras e tal. Então você hoje em dia, por exemplo, a gente grava com uma câmera de celular, consegue fazer um curta. Inclusive no final de semana eu fiz 2 curtas com câmera de celular, né? Que a gente fez para um concurso. Então foi aí que começou. Então na faculdade a tecnologia acabou facilitando. Facilitou muito, assim. Acho que abriu para muita gente. Para música também, né? Para música. Você produz um álbum em casa, né? Exatamente. Então assim, acho que popularizou, e o que é legal hoje é que quem tem talento, quem aparece quem tem talento, que os meios de produção hoje estão mais acessíveis. Eu espero que continuem, né? Mas eu acho que é difícil voltar. Eu acho que é difícil de voltar, assim, porque, como eu falei, uma câmera de celular você consegue produzir uma coisa muito boa. Acho que a tendência é até avançar, né? E as ideias, né, que são mais importantes hoje em dia. Então, assim, a gente se destacou muito, o grupo com o qual eu trabalho, assim, que eu ajudei, que eu fundei, né? A gente se destacou muito com os trabalhos através da criatividade, que a gente não tinha também, a gente tinha equipamentos, mas a gente começou com uma câmera, já era atrasada para a época, assim, né, quando a gente era aluno da faculdade.
e colocava a câmera na mão mesmo, com a luz no tripé, que é uma luz de jardinagem, tal, mas isso quando eu era moleque lá na faculdade. Então assim, mas a partir das ideias que a gente tinha, criando a partir desses elementos que a gente tinha nas mãos, que a gente conseguiu fazer os filmes, né? Eu vou falar um pouco mais disso assim, desse gênese do meu trabalho, mas assim, que se mistura muito com a minha produtora, que é a RZP Filmes. Mas então sua avó foi um dos grandes responsáveis. Minha avó e meu avô, porque eles sentavam. E meus pais também contavam. Acho que é uma cultura bem nordestina, né? Essa coisa de contar causos, né? Que a gente fala, Eu também assim. fui muito criado com meus avós. Tem o pai e a mãe, mas a gente ficava muito com os avós. Acho que a nossa geração tem. Sim, era maravilhoso, assim. E que, poxa, você criança ali ouvindo aquelas histórias, assim, sua imaginação vai pra longe, né? Então eu morria de medo. Então acho que um pouco dessa coisa de fazer filme de terror é colocar esses medos pra fora, né? Que a gente tem. E acho que o terror tem essa característica também de ser contundente, né? Você quer colocar suas ideias ali e marcar ali a retina das pessoas, né? Eu acho que ele tem esse papel, assim. E aí você falou desse negócio da tecnologia, é bem interessante mesmo, porque eles estão tentando puxar para trás para dificultar, mas é complicado mesmo voltar atrás disso aí. Eu acho difícil, até porque hoje em dia nós temos assim, além dos meios de produção, a gente tem também, por exemplo, ferramentas como o YouTube. Você pode divulgar, Você pode divulgar o seu trabalho aí, entendeu? Assim, Que é uma mídia, né? Todos, não sei, acho que para vocês também, assim, a minha divulgação é toda em redes sociais, no YouTube. Então você termina um filme, ele roda os festivais, né? E depois de um tempo você coloca no YouTube para as pessoas assistirem, né? Que acho que é a forma mais democrática mesmo de fazer arte, assim. Então tá acessível para todo mundo assistir. Você acha que isso daí facilitou para fazer cinema independente e outras artes, arte independente em geral? Aliás, até o artista, por falar da música em si, quando ele lança um videoclipe, ele já lança no YouTube, né? Sim. Desses renomados, estou falando de... Então mudou muito, né? Essa coisa dessa relação, encurtou essa relação do artista com o público. E acho que possibilitou a todo mundo que tem uma ideia bacana colocar ali, e aí quem vai julgar é o público, né? Você não precisa ter muito dinheiro, às vezes, muita, sei lá... Na mão dos monopólios. Você não fica na mão de nada, você fica na mão só da sua criatividade, das suas ideias. Eu acho que isso para mim foi fundamental, assim, para minha carreira. Né? Bom, já que você falou disso, como que é a dificuldade de fazer cinema no Brasil? A gente já entrevistou alguns cineastas documentaristas aqui, né? também, Uma coisa que o João, que às vezes também participa do programa com a gente aqui, ele costuma... O João André. Ele costuma frisar o seguinte, que no Brasil tem muitos documentários muito bons, né? Sim. E, em compensação, as outras formas de cinema não são tão não tem tanto, não é que são bons, não é um problema de ser bom ou ruim, mas não tem tanta visibilidade, tem tanto incentivo. Né? Existem duas como coisas. Assim, existem duas coisas aí. Assim, primeiro, que o nosso cinema ele depende muito dos editais, né? E edital não dá para todo mundo ganhar, entendeu? Assim, e até é democrático isso, acho que eu mesmo já tentei poucas vezes, assim, não consegui. Eu fiz os filmes do meu bolso, né? Mas isso não quer dizer que eu seja contra os editais. Não, já tentei e não consegui, não tive talvez capacidade para conseguir naquele momento. Estou aprendendo ainda, talvez até no futuro eu consiga pegar e tal. Mas isso eu acho que a gente não pode ficar só reclamando, entendeu? Então eu faço cinema há 17 anos, sempre fiz filmes da forma que eu podia fazer. Então a gente tem que procurar, às vezes, tirar esse preconceito do cinema brasileiro não ser bom. Existe um cinema brasileiro latente muito forte no cinema independente, tá? Então que não está nos grandes circuitos, né? E para mim, assim, ele é o melhor cinema que tem sido feito no Brasil, né? Inclusive, a maioria dos filmes de terror são feitos de forma independente. A gente às vezes não enxerga porque faz muito mais sucesso até lá fora do que aqui. Meus curtas, eles passam no mundo inteiro, né? O último curta que o penúltimo, foi Judas, ele passou em mais de 90 festivais, mais de 30 países, ganhou prêmios nos Estados Unidos, né? Que é o lugar que, se for falar da indústria do cinema, é lá. Né? Ganhou prêmio, sei lá, se eu não me engano, nem lembro, assim, acho que foi 9 prêmios, assim, não vou lembrar exatamente onde foi, mas assim, o último curta agora, que é o Casulos, que é um curta de ficção científica, meio comédia, assim, ganhou o prêmio no Uruguai, no Montevideo Fantástico, de melhor filme latino-americano, ganhou uma menção honrosa na Sérvia. Olha só. Entendeu? Então, assim, existe um mercado independente que está ali na superfície, ali quase tentando chegar, e que eu acho que está começando a crescer, né? E as pessoas estão começando a enxergar, o que não chega às vezes para as grandes massas, infelizmente. E aí se existe todo um trabalho da gente de divulgação, de tentar melhorar isso. Mas eu acho que existe sim, é difícil, né? Eu, por exemplo, trabalho com cinema, mas eu não vivo só de cinema, né? Inclusive, eu
trabalho como editor de vídeo, trabalho em outras produções de outros companheiros que também fazem filmes, trabalho também como educador da oficina de cinema, então assim... Sempre ligado. Sempre ligado à área, né? Assim, eu acho que é importante, para mim que sou formado na área, já trabalho com isso há muito tempo. Trabalhei muito tempo numa produtora, né, de vídeo também, para vídeo institucional, vídeo de publicidade, mas hoje estou totalmente independente, assim, né, vivendo só dessas coisas que eu faço. Mas é importante dizer assim, que é difícil, mas não é impossível. Eu sou uma prova viva disso e conheço várias pessoas que são muito competentes, estão fazendo filme também no Brasil e vale a pena assistir. Agora aqui em off, antes da gente começar o programa, o Henrique fez uma pergunta para você. Qual a diferença do terror e horror? Tem uma diferença nessa aí? Você poderia, né, falar sobre isso? Interessante. O terror, assim, resumindo basicamente, o terror, né, ele tem aquela coisa do susto, né? Susto rápido, da coisa assim, que a gente chama de jump scare. Posso estar até confundindo um com o outro, mas é mais ou menos isso. E o horror, ele vai mais pro escatológico, pro grotesco, pro repugnante, tá? Entendi. Então ele tem o suspense, que o suspense é assim, você vai colocar uma bomba aqui debaixo da mesa, resumindo assim, o espectador sabe, mas quem está no filme não sabe. Então a gente não saberia que tem uma bomba aqui, então fica o tempo todo você com aquela pressão, sem saber que os caras vão descobrir que tem a bomba, você vai explodir. Entendi. Então assim, basicamente assim, simplesmente falando é isso, assim. Mas no final, assim, tem vários segmentos assim de terror, aí tem o trash, tem o slasher. Você trabalha em qual? Cara, eu depende muito do projeto, sabe? Eu já trabalhei com filmes que só... Tem algum que você gosta mais, assim, numa linha dessa trash ou... Não. Você trabalha com todos, mas tem umas que você fala, eu gosto de trabalhar com... Eu gosto de trabalhar muito terror psicológico. Apesar de meus filmes terem... Você é terrorista mesmo. Ele é terrorista. Mas eu gosto né? dessa coisa das relações humanas, sabe? Assim, então tem um filme chamado Gato, que é a história de um cara que acabou de perder a esposa. Ele vive sozinho e tal, tá deprimido, e começa a beber, tomar remédio e tal. E um certo dia o gato começa a falar com ele. Mas perdeu porque morreu a esposa? Perdeu, ela foi embora, né? Abandonou ele. E ele começa a falar, o gato começa a falar com ele. E esse gato, ele vira uma persona, um personagem mesmo, um gato gigante com terno e gravata e tal. E o filme é muito louco, só que trata muito dessa coisa da solidão, você está deprimido, como lidar com isso, até onde isso pode te levar, ou se você pode superar isso ou não, né? No caso do filme de terror, normalmente não supera. Tá? Você escreve o roteiro? Normalmente eu escrevo. Esse roteiro é meu. Seu? É meu também. Eu gosto de escrever os roteiros. Eu não sei, talvez seja até um pouco... E você que escolhe os personagens, os atores? Sim. Você atua também? Eu atuo em alguns filmes também. De tudo um pouco, né? Porque na verdade, como eu falei, no independente a gente tem que saber de tudo um pouco. Uma coisa que eu costumo falar no independente, que a gente pensa no filme ao contrário. Você pensa, o que eu tenho nas mãos? Olha, eu tenho esse equipamento, essa câmera, o que eu posso fazer com essa câmera? Eu tenho essa luz, o que eu posso fazer com essa luz aqui? Tenho esses caras aqui para atuar no meu filme, esse cara que é técnico, esse aqui vai ser ator. Ele não pode ser ator? Putz, então eu vou ter que fazer, vou ter que dirigir e ser ator também. Então eu comecei assim. Isso acabou me dando uma certa experiência em vários setores. E no final eu acabo editando também, finalizando. Então faz de tudo um pouco, né? E por isso que eu trabalho em várias produções de amigos, fazendo várias funções, assim. Já dirigi, já fui, assim, direção, já finalizei filmes, já editei. Então para mim foi muito bacana isso, assim. Foi uma escola boa, né? Essa coisa de independente. E eu acho que o futuro... Escolhe a locação... o futuro está no independente, cara. Porque a gente, hoje em dia, tem que fazer as coisas com o mínimo custo para, de repente, conseguir apresentar um trabalho bacana e fazer bem feito isso, né? Quando a gente fala independente ou baixo orçamento, não quer dizer que é mal feito. Sim. Porque todo mundo é profissional, as pessoas que eu chamo e tal. Algumas pessoas, tem filmes que eu não consigo pagar as pessoas, mas as pessoas entram porque gostam do projeto. Então, realmente, é uma declaração de amor ao cinema e ao cinema de terror, principalmente, no meu caso, né? Cinema fantástico, né? Porque eu não faço só terror. É interessante isso. É um negócio de resistência mesmo contra os monopólios, né? Tipo, teve porque a gente vê que o cinema norte-americano imperialista, eles foram para acabar, né? Com qualquer tentativa de fazer cinema. É complicado a gente querer disputar com, por exemplo, um Cinemark da vida, assim, é quase impossível, né? Eu trabalhei já em 5 longa-metragens já. Alguns como ator, alguns como a parte técnica, alguns fazendo na ponta e tal, e outros dirigindo alguma coisa. Mas nenhum deles entrou em circuito comercial. Então, assim, é muito difícil. Ele passa nos festivais, foi para o streaming, né, foi para a TV e tal, mas no circuito comercial,
que até para você pagar, de repente, a taxa para passar nos cinemas é alta, né? E se você não tem público, como você vai pagar aquilo? Às vezes nem vale a pena. Mas ele sobrevive através desse que eu falei, desse mercado independente, né? Dessa rede que existe de fãs, de pessoas que conhecem, e o que se espera que seja ampliado, né? Que cresça, né? Que chegue mais ao público, que são filmes muito bons, filmes que têm o que mostrar, assim, eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem. E só para finalizar essa parte do assunto, você falou das dificuldades de fazer o cinema e dos editais e tudo mais. No caso específico do cinema de terror e horror, é mais complicado ainda, porque até depois a gente queria perguntar sobre a tradição do cinema de terror no Brasil, né? Mas falando um pouco nesse aspecto assim da dificuldade. Né? Não, é um pouco mais difícil, sim. Como eu falei, a maioria das pessoas que fazem é na raça mesmo. Agora tem se aberto um pouco mais para os editais para esse tipo de filme, né? Eu trabalho muito com um cineasta lá do Espírito Santo, um cineasta capixaba, o Rodrigo Aragão. Vocês já ouviram falar? Ele fez alguns filmes já. Ele fez um filme chamado Mangue Negro. Foi o primeiro filme dele de longa-metragem, que é um filme de terror de zumbis no mangue. Você vê que interessante, assim, riquíssimo. O material dele é maravilhoso. Assim, ele é maquiador de efeitos, você vê, todo mundo faz um pouquinho de tudo, né? Ele é maquiador de efeitos, ele faz os roteiros e é diretor. Eu trabalhei alguns filmes com ele e tal, e ele fiz também o Mar Negro com ele, que é um filme de zumbis também, que os zumbis saem do mar, né? Que é fazendo uma crítica à coisa da poluição. Depois fiz A Noite dos Chupacabras, que é um bang bang, e depois As Fábulas Negras, que é um longa-metragem de antologia, que aí eu dirigi O Loiro do Banheiro, ele dirigiu 2 curtas, que é a Yara e O Monstro do Esgoto, o Peter Baistorff, que é de Santa Catarina, dirigiu o Lobisomem, e o Zé Mojica Marins, que é o Zé do Caixão, fez o Saci, que foi incrível, né? A gente pode até falar mais um pouco disso depois. Vamos falar, porque é inevitável falar nesse tema, né? Sem falar do Mujica. Então, só voltando à pergunta, para mim, só para eu... Não, essa era sobre a dificuldade dos editais. É mais então, difícil. É isso que eu queria chegar, eu estava perdendo esse gancho. E aconteceu, ele fez todos esses filmes e só agora ele conseguiu ganhar um edital para fazer um longa, chama Mar Negro, eu trabalhei também, que também essas coisas do zumbi, mas tem um pouco de feitiçaria e espíritos, né? Mas eu acho que legal, assim, está começando a se abrir. Então teve esse filme, teve o Rastros, se eu não me engano, que é um filme grande. Teve agora As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e do Marco... Não vou lembrar o nome do rapaz agora, mas assim, são diretores que eu admiro muito, assim, o trabalho. Então está começando a se abrir agora para esse cinema, assim, com editais, ganhando prêmios lá fora, ganhando prêmios grandes. Esse Boas Maneiras ganhou o Locarno, né? Está passando no circuito aí. Então, assim, já começa a se abrir mais, porque eu acho que o que aconteceu? Teve esse boom nos anos 2000, as pessoas começaram a produzir, né? Com a quantidade, começou a surgir uma qualidade também de filmes, né? Então, os filmes começaram a melhorar e vários cineastas começaram a se interessar por isso e começaram a se aprimorar. Então, hoje a produção é muito profissional, assim, apesar de independente, às vezes não ter editais assim, é muito profissional, né? Então, as coisas estão começando a caminhar para acho que um panorama bacana. Eu sou sempre tento ser otimista, né? Senão não adianta, senão a gente não vive, né? É difícil, mas a gente tenta ser otimista, mas eu acho que melhorou. E queria que você falasse um pouco sobre o Zé do Caixão, o Mujica, falasse desse encontro com ele e as referências do trabalho dele, porque ele tem uma importância muito grande, né? Sim, o Zé do Caixão essa cena no Brasil, né? Ele é o nosso, a gente chama de mestre, né? Assim, não tem como. O Zé do Caixão, ele... É claro que existiram no passado diversos cineastas que fizeram filmes de terror, mas ninguém como ele se destacou tanto, né? Pela riqueza do trabalho, mas os filmes com personalidade do Caixão são incríveis, né? Assim, você assiste, é uma obra de arte mesmo. Eu nunca imaginei que ia trabalhar com o Zé do Caixão, né? Quando eu comecei, né? Puxa, não tinha nem essa pretensão. Mas aí rolou esse convite do Rodrigo para ele de fazer As Fábulas Negras, fazer o Saci. Na verdade, de chamar ele para fazer um papel no filme, que era, se não me engano, um pastor lá e tal. Ele até fez no filme, acabou fazendo, mas assim, ele falou, o Saci, eu sempre quis dirigir um filme do Saci, né, aquele jeitão dele. Aí o Rodrigo, você não quer fazer, Mojica? Eu quero! Aí, pô, foi legal pra caramba, ele aceitou. E aí teve algumas reuniões com ele, né, difícil ter aquele distanciamento no começo, né, porque você tá ali, o Zé do Caixão na sua frente, né, e, poxa, é incrível. É uma história de cinema, né, não falo nem cinema nacional, mas é uma história de cinema mundial, né, ele é conhecidíssimo no mundo todo. Mas, assim, eu fui percebendo que ele
todo esse talento também é talento é tão grande quanto a generosidade dele, a inteligência, sabe, a forma de tratar, sempre um cara muito brincalhão, assim. Eu era office boy, acho que em 84, 85, encontrei com ele numa lanchonete, aí eu fui lá conversar com Ele ele. é Ele tava ainda com aquela mochilinha, fui lá cumprimentar. Não, e ele é super, assim, atencioso com as pessoas, sabe? Ele faz questão de falar com todo mundo e tal. E trabalhar com ele, cara, foi ver a história do cinema na minha frente, assim, né? Então é difícil quantificar o quanto foi importante para minha carreira ter tido esse contato com ele e ver o quanto ele era simples, mas ao mesmo tempo genial, né? Então o bacana foi ver ele dirigindo os atores, né? Então, assim, um exemplo bacana, assim, na ação dele já dava a intenção da cena. Ele conversava antes, daí ele pegava no rosto da pessoa, olha, ele começava a aterrorizar a pessoa, você vai ver o Saci, vai ficar assustada, vai crescendo e tal, explicando, e aí a pessoa ia entrando naquele negócio, aí ele, ação, a pessoa entrava correndo, já assustada na cena, assim, é bom barato. E quando era uma coisa mais leve, ele falava, não, conversava, ele Olha falava, só. ação. Então era o maestro, né? Cara. Aquela coisa... Então, assim, ele tem essa coisa de reger mesmo, assim, né? Os atores. Então é muito bonito ver uma pessoa... Ele estava com seus 80 e poucos anos quando eu trabalhei com ele, né? E, assim, no pique total, assim, fazendo filme. Foi muito bacana mesmo, assim. Uma experiência incrível. E fala um pouco, então, desse trabalho, né? Que são vários trabalhos. São vários curtas, né? Então, como eu disse, o criador desse projeto é o Rodrigo Aragão, né? Que é lá do Espírito Santo, que é o que fez todos esses filmes que eu falei. E ele teve essa ideia de fazer uma antologia de contos, mas baseados em histórias da nossa cultura, né? A gente tem trabalhado muito com isso nos últimos anos, assim, tanto eu quanto ele, alguns cineastas brasileiros têm buscado essa identidade. Então, usar as convenções de terror, que é o susto, que é todas aquelas coisas das técnicas do terror, mas com temas legítimos brasileiros, né? Que eu acho que isso que importa. Até se você quiser exportar isso lá para fora, você não vai querer fazer um filme de terror, sei lá, vou fazer um ritual aqui, vou fazer um pentagrama, não sei o quê. Os caras já fazem isso lá fora, não, sabe? Então tem que trazer o que é nosso, que é muito mais, é tão rico quanto, né? Não vou falar que é melhor ou pior, mas é tão rico quanto. Então ele teve essa ideia de fazer essas histórias e ele teve a ideia de dividir essa direção com vários cineastas. Então ele propôs os temas, né? Então ele me chamou e falou, eu acho que você, como trabalha muito com essa coisa urbana de São Paulo, você vai fazer a Loira do Banheiro. Né, o Mojica, ele já vai fazer o Saci porque ele mesmo se ofereceu e foi muito legal. E aí tinha o Peter Baestorff, que tinha uma história de lobisomem lá, que chama Pampa Feroz, né, que se passaria ali na região dele. E o Rodrigo fez uma história chamada Monstros do Esgoto, que faz uma crítica política. É bem legal, assim, que é uma história de um monstro que nasce do esgoto, que o prefeito não fez toda a canalização e rola uma coisa, uma contaminação lá e sai um monstro de lá. Cuidado aí, hein, Dori. Cuidado. Então, assim, teve essa história, e a Yara, que é uma história de uma lenda, não é nem a Yara que a gente está acostumado, é uma lenda de lá do Espírito Santo, que é uma bruxa, né, tem o mesmo nome, mas é uma bruxa ali que se vinga do cara com que ela está casada e tal, que traiu ela. A minha história, que é a Loira do Banheiro... Que é um clássico, Loira do Banheiro. Que é um clássico, assim, a dificuldade maior... Parece que é o sonho do Henrique, ele me confessou em off, que o sonho dele era encontrar uma loira no banheiro. Nunca. Uma loira no banheiro, não uma loira do banheiro. Entendi. Aí fica fácil, né? Pode ser uma loira, uma morena, pode ser... Mas voltando, assim, a Loira do Banheiro, a dificuldade maior é que, assim, é uma história que todo mundo conhece, né? Então, e ela tem várias versões, né? Quem não sofreu um medinho, né, de ir no banheiro da escola, de descer eu mesmo. Cara, de novo, assim, colocando nossos medos. Eu acho que o terror é legal isso, né? Então, o que eu bolei nisso aí? Assim, a gente tinha que fazer história. O que eu peguei? Eu peguei todas essas... Eu fiz uma pesquisa grande, todas essas lendas, e tentei unificá-las. Então, se você assistir o filme, tem duas loiras, praticamente, do banheiro. Que é a menina do algodão e tem a Loira do Banheiro, que é aquela que morreu lá no banheiro e não sei o quê, né? Que traiu lá a diretora com o marido e a diretora mata ela, então ela fica com o espírito preso no banheiro. E tem a menina do algodão. Do algodão, que é uma menina mesmo da escola que morreu ali e você tem que estancar o sangue com o algodão para ela não te atacar. Tinha essa... Com a pesquisa que eu fiz. Então eu tentei unificar as duas. Essa lenda, ela muda um pouco de... Aí eu coloquei a minha versão ali, né? E ficou um filme bem bacana, assim, ele teve bastante destaque, assim, falando do curta, assim, o Fábula estourou, foi bacana, rodou o mundo inteiro, e esse curta teve bastante destaque, assim, a gente ganhou até um prêmio pro curta no Montevidéu Fantástico,
dentro do filme, assim, foi um negócio meio inédito. Tô aqui pensando no cara que inventou essa história da loira. Não, Esse cara, direitos autorais, esse cara tem que ser... Mas essa lenda... Todo mundo já fez alguma coisa. O cara que lançou essa história, o cara ou a moça, né? Que a gente não sabe quem lançou, né? É que dizem que é uma história lá do começo. Então me fala aí, você que pesquisou. Cara, o cara que é interessado na história da loira. Não, mas o que dizem que era uma filha de um grande burguês, assim, no passado e tal, que ficou doente, aí mandaram ela pra tentar se curar em algum outro país, assim, e ela morreu lá, e quando voltou, assim, trouxeram ela e tava cheia de joias e tal, roubaram, aí misturaram isso com uma coisa dela virar, que ela era loira, aí foi uma coisa meio doida, assim, não tem muito sentido pro que virou depois. Vai no boca a boca e vira... Não tem muito sentido do que virou depois, assim. Foi mudando com o tempo e virou isso aí, do banheiro, que eu não sei de onde saiu isso. Aí eu... Não, acho que ninguém, né? É aquela coisa da oralidade, né? Você vai contando e... Aliás, tem um disco do Kiko Dinucci com o Douglas Germano, que é o Domo Viola, que eles têm uma música que eles fizeram, chama Loira do Banheiro, e aí a música fala sobre a loira do banheiro. Bom, só para lembrar da loira. Finalizar. Eu queria falar, uma pergunta que eu tô querendo fazer já faz um... Desde que eu vi... inclusive... Gente, tô falando muito. Mas tem que falar viu o filme do... Uso ela para quem não sabe, né? Conversar. Conversar, falar em quimbundo. Essa é a ideia. Vou aproveitar para agradecer o João, inclusive que ele cedeu 2 dos filmes dele. Foi que passou aqui para passar no fim de semana cultural, que a gente passou feliz, aqui no CCBP. E desde aquele dia que eu assisti esses 2 filmes, eu tô pensando um pouco. Me fala. Que você já falou um pouco, né? Dessa coisa de usar a cultura popular brasileira com o terror e tal. Então tem um encosto, né? Esses 2 curtas, né? Posso falar até... região, a Malhação do Judas, que é o Judas, né? Posso falar especificamente dos 2, assim. O Encosto é de 2013. Eu queria fazer um filme de terror com possessão e tal, e volta aquele negócio que eu falei. Eu não ia fazer alguma coisa com tradições que não são nossas, né? E eu acho a religião brasileira, afro-brasileira, assim, o candomblé, macumba, umbanda, tudo tão bonito, assim, visualmente também, assim, não só, né, toda a cultura, mas a parte visual, né? Eu acho que não exploraram isso de uma maneira interessante, assim. E eu falei, poxa, tem filme de, sei lá, do padre e da freira que assusta, tem o filme do cara que... sabe, várias religiões, assim, e ninguém usou muito o candomblé pro terror. Não sei se por um medo e tal, até de desrespeitar, não sei se é isso e tal. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei estudar também muito sobre essa cultura e tentar criar, assim, essa história que é um cara que ele tentou usar a religião, no subtexto do filme, né, de uma forma para ele, não como uma forma boa, né? E acabou que ele se perdeu por isso, né? Então, assim, como todas as religiões, se a pessoa tenta usar de maneira errada, ele tem benefício próprio, eu acho que não faz bem para ninguém, né? Então, eu tenho que criar essa história, e aí eu usei todo o visual e toda essa coisa da riqueza e tal, criando um ritual próprio para o filme, não coloquei um ritual verdadeiro, eu acho que também aí seria um pouco demais, né? Mas eu criei um ritual para o filme ali e ficou muito bonito, assim, é uma coisa que eu tenho bastante orgulho de ter feito, sabe? Eu acho que e o filme realmente também... Esse é do Encosto. Esse é do Encosto, rodou bastante também esse filme. Eu ganhei até prêmio de ator com ele, assim, apesar de não ser um ator frequentemente profissional, mas acabo fazendo muita coisa, acabei ganhando 2 prêmios de ator com ele, um de melhor filme, se eu não me engano, e rodou mais de 90 festivais também no mundo inteiro, sabe? Então foi bacana que mostrou um pouco da nossa cultura lá fora também, né? Então, Não, isso tem muito a ver, esse trabalho de fazer esse olhar do terror com a cultura nossa. Sim, acho isso... Eu acho que é essencial. O Judas, por exemplo, é uma coisa maluca, né? Que assim, quem pensaria em fazer um filme de terror com um boneco de Judas, né? Na Malhação de Judas. Como surgiu essa ideia? Está diminuindo, né? Está diminuindo, eu acho bastante, que né? Eu não tenho visto. Nossa geração no interior até que é mais comum, né? No interior, talvez. Eu morava na rua que eu morava... E Judas é que não falta pra gente malhar, né? Não é por falta de Judas que... Hoje em dia tá cheio. Dá pra botar um monte de fotinho lá, né? E surgiu isso aí de uma memória de minha infância. Da minha família evangélica, minha mãe, principalmente. Então, assim, eu não podia brincar de Malhação de Judas, né? E imagina a criança, né? Ficava ali no portão, olhando assim, aquela vontade de brincar e não podia, porque você fica com medo também, porque te coloca um monte de
Cada religião te coloca assim algumas restrições, né? E é o medo, né? Por isso que eu falo que o terror é legal. E o medo faz parte, Ele faz parte da vida. da criação. Negar o medo seria Exatamente. um suicídio constante, né? E aí eu lembrei dessa coisa, aí o que eu fiz? Quando criança eu falei, vou fazer meu próprio boneco de Judas e vou malhar ele aqui, eu mesmo em casa e tal. E fui lá construir o boneco. Foi legal o boneco pra caramba. Eu sempre fui uma criança criativa, né? Fiz o boneco e tal. Quem disse que eu tive coragem de malhar o boneco? Ó, gente, essa tosse que vocês estão vendo aqui é o produtor que está no final, que eles podem pensar que é uma sonoplastia do filme de terror. Não, mas é que o nosso... no fim da É que o nosso produtor, realmente, ele tá com problema de saúde. São Paulo, né? São Paulo é um terror. Vamos Então, lá. voltando. Voltando. Fiz o boneco e tal, e não tive coragem de malhar o boneco. Que achei meio assim, putz, eu olhei pra ele e falei, cara, não tem sentido isso, né? Tipo, malhar um boneco, tipo, o Judas já pagou o que tinha que pagar. Aquela coisa, sabe, que você fala, o boneco ficou lá e tal, meu pai teve que se livrar dele porque ele virou um amigo imaginário. Aquelas coisas. Então, enfim. Anos se passaram, eu tava num festival e tava conversando com os amigos no melhor lugar do mundo pra ter ideias, que era a mesa de bar, tomando uma cerveja, e contei essa história, daria um curta. E aí eu falei, mesmo, cara. Eu comecei a escrever. Aí eu coloquei, para aproveitar essa história, eu coloquei uma coisa de abuso, trabalho infantil, de um pai bêbado, né, para criar uma história um pouco mais densa ali. Tem um motivo para toda essa história, né? Bem interessante. Ele é bem forte o filme, assim. Parece que não, mas se você parar a pensar ali nos subtextos que ele tem, ele trabalha muito essa coisa da exploração do trabalho infantil, da criança muito pobre, que pede dinheiro no farol e tal. A gente tentei colocar todos esses elementos assim para transformar um filme numa crítica social também, né? Então é legal também essa coisa também. Eu acho que o filme de terror, ele pode ser só entretenimento, mas você pode colocar também ali no meio dele algumas críticas, algumas ideias mais profundas, né? Eu acho até interessante fazer isso. Eu comecei fazendo filme de terror para me divertir só, mas hoje eu tento sempre colocar alguma coisinha ali. E o seu último filme é o Casulos. Casulos. E Tem o também... Chupacabras aqui? Tinha outro. Chupacabras eu fiz como ator. É um longa-metragem. Chupacabras é um clássico, A Noite né, do cara? Chupacabra. Também quando apareceu o Chupacabra na TV. E isso aí passava no jornal, né, de... o pessoal noticiário, né? Fantástico, não é mesmo que existe o Chupacabra. Muita gente acreditou, assim, né? E foi legal que essa história é do meu amigo Rodrigo Aragão, que eu já falei aqui, que eu trabalho muito com ele. E foi quando eu conheci ele tinha visto os meus filmes, O Gato, que eu também faço como ator, e falou, olha, vou te chamar para fazer um papel no meu próximo filme. Opa, bacana, né, cara? Bacana, fazer trabalhos bons, assim, eu gostava. Tá bom. Aí passou um tempo, né, ele me mandou uma mensagem, você vai fazer o protagonista do filme. Cara, um pouco assustadinho e tal, mas fui pra lá, pro Espírito Santo, a gente foi pro meio da mata do Espírito Santo gravar esse filme, fiquei lá, eu ia períodos assim, passava de 15 dias de 10 a 15 dias lá, e ficava gravando no meio da mata, foi uma experiência, assim, incrível, e o filme é um western, assim, quase, praticamente, com terror. São duas famílias rivais que lutam lá, tem uma guerra entre eles ali por causa de terras, né? E o Chupacabra está no meio ali matando todo mundo. O meu personagem, ele é um anti-herói. Começa ali como quase um mocinho, mas no final você vê que é um grande filho da mãe. Mas o seu personagem é o próprio Chupacabra? Então, aí... não pode... Não. Aí você tem que assistir o filme. Esse filme eu não vi e quase Agora, quase suspense. Suspense, tá? Agora é suspense. Ele é o não Chupacabra. Bom, só pra... quase que eu cometo um problema. Puta, até esqueci. Eu tinha um amigo, cara. Eu tinha uma amiga... com você. Você tá bem? Tô. Também. Acho que foi a loira que você falou. A loira desconcertou. Eu tinha uma amiga de Vila Velha, no Espírito Santo, que falava que lá era bem essa coisa de western mesmo, cara. Tipo, que a terra que tem mais matador no Brasil é Vila Velha. Ela falava isso, não sei se é verdade. Né? A gente gravou tudo em Guarapari, então eu não posso falar isso. Então, Vila Velha eu fui algumas vezes, mas foi a prazer, foi legal. Também tenho muitos amigos lá, assim. Inclusive, se alguém estiver assistindo aí, um grande abraço pra vocês. Eu tava aqui pensando que sempre que tem esses personagens, né? A gente falou do Chupacabra, teve a época que foi o ET de Varginha. Eu acho que tem até filme, cara. Eu acho que deve ter daqui a pouco filme vai surgir mais um daqui a pouco, né? Porque de época vai sendo lançado, né, no mercado. Aí você vê que como a nossa cultura é rica, né, cara? O Chupacabra, na verdade, é a cultura latino-americana, né? Então, assim, rodou muito no México e aqui no Brasil, né? Então esse filme fez até muito sucesso no México, né? Porque prova que o bicho deve existir mesmo, porque é o mesmo fenômeno que teve no Brasil e no México. Então eu acho que o Chupacabra alguma coisa é latino, né? É o nosso vampiro latino. O vampiro latino. Bom, mas e aí a gente tava falando do Casulos, né? O Casulos também Casulos. sobre essa...
O Casulos é um não precisa contar. Você não vou contar muita história não, mas eu vou falar mais ou menos assim, como surgiu a ideia. É difícil, né? Você vai falar sobre o filme e não falar, né? São curtas, né? Os longos eu consigo falar mais, né? Porque os curtos você contar, acabou, né? Apesar que o Judas e o Encosto, como já foram muito vistos, eu posso falar mais. O Casulos eu até posso falar um pouco, sim. Eu tinha feito muitos filmes mais pesados, desde o Encosto, assim, são filmes de terror mais clássicos, assim, pesados e tal, com uma temática meio contundente mesmo, assim, né? Hora para assustar, hora pelo grotesco, hora pelo impacto, né, das imagens e tal. E A Loira do Banheiro também é um filme bem pesado, é bem gore, né, tem muito sangue, tem muita coisa de mutilação. E assim, não que eu estivesse cansado, mas eu queria voltar a fazer um filme meio terror com comédia, me divertir e tal. E aí eu tive essa ideia do Casulos, né, que é um filme de uma mulher que está em casa relaxando e ela está lá... Como é que eu vou falar isso? Posso falar, né? Pode. Ela está lá fumando baseado, e aí acontece alguma coisa no quintal dela. A famosa maconha. Maconha. Aí Quem estava fumando a maconha? É a mulher que está na casa dela. Maconha. Inclusive a atriz... Só maconha. Maconha. Inclusive a atriz está ali, a Mariana, que é a minha produtora. Depois vamos falar da produtora aí no final, não vamos esquecer. E ela tá lá, e então ela ouve um barulho no quintal e vai ver o que é. E aí começa o filme. E aí existe uma coisa aqui no quintal que vai começar a atrapalhar a vida dessa mulher, que ela só queria relaxar. Então o filme é em cima disso, né? E aí envolve uma conspiração cósmica, e aí tem um monte de coisa que acontece que é muito louco. Mas é um filme de praticamente comédia e ficção científica. Tem um pouco de horror e tal, mas é tudo mais para diversão mesmo do que para... E o filme já foi premiado em vários lugares, né? O filme chegou agora em 16º festival, ele foi lançado no meio do ano passado. Ele ganhou 4 prêmios, um prêmio em Montevidéu também, melhor curta latino-americano também, ele ganhou lá. Inclusive o diretor falou, você não pode participar mais aqui que você está ganhando muito prêmio e tal, diretor do festival, né? Eu falei, não, mas legal que o povo do Uruguai está entendendo o meu trabalho, eles estão gostando. E foi júri técnico, foi bacana. Esse é o que tem a história da maconheira, não tem nada a ver uma relação com o Uruguai. Não, o prêmio não? Não sei. Pode ser que eles tenham se identificado. Eu não tinha pensado nisso. Olha como eu sou ingênuo, gente. Eu faço filme de terror e não tinha pensado nisso. Eu tô pensando em mudar para o Uruguai. Eu tô achando que o prêmio foi bem premiado lá. Eu gosto muito do meu trabalho, né? Enfim, ganhou esse prêmio lá, ganhou um prêmio na Sérvia, que eu tinha falado, né? Uma menção honrosa, ganhou um prêmio de melhores efeitos visuais, que tem bastante efeito o filme, né? E ganhou um prêmio de melhor diretor aqui em São Paulo. E esse filme é legal, que foi um filme que nós decidimos fazer assim, da forma antiga, a gente voltou às origens. A gente gravou o filme somente eu e a Mariana Zani, que é a minha produtora, que foi a atriz do filme. Só os dois. Mas o filme envolve efeitos especiais, tem... Bom, enfim, não vou falar, eu quero falar, mas não posso. Mas um monte de coisa que bacana. Bastante efeito, foram 2 pessoas que fizeram só. E tem tido bastante êxito, assim, até uma surpresa pra mim, na verdade, que eu fiz pra me divertir mesmo. Quero fazer um filme aqui de terror, que é trash, sabe, me divertir, jogar meleca pra todo lado, as coisas. E tem tido resultado bacana, sabe? Então, assim, o que eu costumo dizer, assim, quando você faz a coisa de verdade, você coloca essas ideias que você quer ali, as coisas funcionam, sabe? Então você não precisa querer agradar ninguém, você faz o que você tem vontade, que você gosta e funciona. Eu acho que o cinema, na arte, acho que tem que ser assim, né? Agora, deixa uma pergunta. Existe um coletivo, assim, um encontro dessa linha dos trabalhos relacionados ao terror aqui no Brasil? Assim, de encontros de cineastas que fazem filme de terror num encontro, um fórum, um movimento. Tipo um movimento. Existe, na verdade, assim, uma grande rede uma rede. Digamos, no Facebook mesmo. Todo mundo se conhece. Então todo mundo acaba se conhecendo, o cenário é forte. E existem os festivais. Então, nos festivais, normalmente, boa parte desses cineastas tenta ir nos festivais. E aí tem filme de terror. São festivais de cinema fantástico, né? Fantástico. E aí acaba que os cineastas acabam se encontrando lá. Agora há pouco teve o Festival Boca do Inferno, que é do site Boca do Inferno, que é um dos maiores portais de cinema de terror no Brasil, no qual teve vários cineastas que vieram de outros estados e tal, e acabam se encontrando ali, e às vezes rolam até ideias ali para trabalhar juntos, assim, né? Tem a Grotesco Vision, que é em Curitiba, tem o Mundo Estranho também, que é lá em Curitiba. São produtores. São festivais. Tem o que mais? Deixa eu ver, o Fantaspoa, que é um dos maiores que tem no Brasil, assim, até na América Latina, assim, é um festival bem consagrado, que é lá em Porto Alegre. Tinha o Rio Fã, mas não tem. Tem os festivais grandes também que abrem sessões para o terror, igual o Curta Cinema, né, que é um dos maiores festivais de curta da América Latina no Rio de Janeiro. Ele abre sessões de filme de terror, a From Hell, né?
Então, assim, essas iniciativas são muito importantes e acabam unindo esses cineastas que se conhecem ali pessoalmente, já se conhecem na rede, né? Acabam se conhecendo pessoalmente e muita coisa surge de lá, cara. Eu fui trabalhar com o próprio Rodrigo Aragão por conta de um festival que a gente participou aqui em São Paulo. E trabalhei com vários outros cineastas, assim, por conta de festivais. Né? A gente acaba se encontrando e criando essa rede. Bom, que bacana. Henrique, como está o nosso horário? Não, ainda tá tranquilo? Assim, é aquele negócio, né? Tudo passa rápido, mas ainda dá pra gente fazer algumas perguntas. Você já falou do Zé do Caixão, mas queria saber outras influências. Já falou dos seus avós, né? Claro. Zé do Caixão e outras influências também no... Olha, eu sou um cara... Você deve ter umas influências contemporâneas, né? Tem também. Assim, mas na verdade, eu vou falar um pouco da primeira influência, que seria os filmes dos anos 80, né? A gente cresceu numa época muito interessante. Talvez vocês tenham uma idade próxima, você falou que tem idade próxima de você também. Nos anos 80 era muito interessante passar filme de terror à tarde, né? Então, assim, a gente tinha filme de terror, filme de, sei lá, comédia sacana adolescente à tarde. Eu não sei se era bom, se era ruim, tá? Então, assim, não tô... Sala especial. Não vou... Também. que eu assistia com a mão no botão pra mudar quando meus pais... Eu ficava assistindo. Não tinha controle remoto, então... Tava ali assistindo, só esperando a Vera Fischer aparecer, assim, aparecia bem rápido, assim. Então, assim, a gente... Mas era o suficiente. Quem gosta de terror no Brasil, né, da minha idade, assim, quem fez, é muito cria dessa época, né? E moleque, né? Era tudo moleque na frente da TV. Não tem como. Então a gente ficou ali vendo TV, vendo esses filmes dos anos 80, assim. E de lá tem vários clássicos, né? Você pode pegar os filmes dos anos 70, 80, tipo Evil Dead, por exemplo, que é A Morte do Demônio, do Sam Raimi, né? Que fez o Homem-Aranha depois, foi fazer filmes de Hollywood. Mas o cara começou fazendo filme independente na guerrilha, né? Ele fazia filme ali com os amigos e tal, e todos eles produziram esse filme que depois virou um fenômeno, né? Tem os italianos, o Dario Argento, vou falar aqui uma lista assim, John Carpenter, aí vai tudo aquela galera dos anos 80 e 70, né? Eu sou muito fã, assim, o George Romero, que fez os filmes de zumbi, né? Também tem uma grande crítica social, né? Coisa de zumbi e tal. Ele criou essa coisa de usar o cinema de terror como um pano de fundo para criticar a sociedade, assim, de consumo, principalmente, né? Então, assim, tem várias influências nesse sentido. Quando eu fui fazer a faculdade, aí eu vi de tudo, cara, assim, procurei me intensificar num estudo de filmes de todo mundo, não só terror, né? E aí fui para outras áreas também, de drama, ficção científica, sei lá, soviética, as coisas malucas, assim. Então, essa influência de tudo, assim, até inclusive de cinema comercial também, que não tem como negar, né? Então, assim, a gente acaba consumindo um pouco de tudo para poder criar essa rede de influências e criar essas histórias. Né? Não, é demais. Aliás, essa semana aí que passou o Ano Novo, eu me dei o prazer de pegar e colocar no computador Saltimbancos Trapalhões, fazer uma pipoquinha e ficar assistindo Saltimbancos Trapalhões. Fazia tanto tempo que eu não assistia. Tá vendo? A gente acaba esquecendo algumas influências, mas Trapalhões, cara, a gente cresceu com os Trapalhões. Aí depois assisti As Minas do Rei Salomão, aí comecei todo dia a fazer uma sessãozinha da tarde assistindo pra... Ele tem que assistir, né? Tudo. Cara, delícia. Imagina pra você que trabalha com cinema, você vê uma cena e você fala, pô, isso aqui é demais. Bacana, né? Porque você já tem um outro olhar, né? Sim, a gente acaba... Eu tento me distanciar, mas às vezes é difícil. Eu fico vendo com olhar técnico e fico avaliando algumas coisas, mas eu tento. Tem filmes que ainda me pegam ainda. E como que está tudo isso? Bom, a gente já falou aqui sobre a dificuldade que é fazer arte, de forma geral, no cinema, nem se fala, né? Dentro desse golpe de Estado que a gente está vivendo. O que eu tenho visto, assim, principalmente para mim que trabalha, nossa produtora, né, que é a RZP Filmes, trabalha com arte, assim, que diminuiu bastante, assim, os trabalhos, pra falar a verdade. Assim, realmente a gente acabou de entrar na crise mesmo. E com essa coisa dessa polarização e da coisa da arte ser atacada de todas as formas, assim, dá um pouco assim, ainda não aconteceu muito com o cinema de terror, mas dá um pouco de medo da gente começar a se limitar e não poder mostrar algumas coisas, né, assim. Porque o cinema de terror ele é muito livre, né, ele é um cinema visceral. Precisa. Algumas coisas, a arte tem que ser livre, né, algumas coisas eu acho que realmente, tem alguns assuntos que a gente, eu acho que se você fizer algum tipo, como é que você pegar? Se você falar de algum assunto que você está cometendo um crime, é uma coisa. Agora você pode falar de qualquer assunto enquanto você não estiver cometendo um crime, entendeu? Eu acho que isso que é importante. Mas estão querendo transformar em crime coisas que não são. Então eu acho que isso é complicado para a arte em geral, não nem falar para o cinema, entendeu? Então isso me preocupa, sim. Então a gente tem vivido isso, eu não sei como vai acabar, se eu sincero para vocês, mas é uma preocupação muito forte, né? Para a gente que trabalha com arte, não só para mim, mas como várias pessoas que eu já conversei, assim, tem sido
uma preocupação geral. Assim, né? A gente continua resistindo, vamos continuar fazendo os filmes, né? E ver onde vai parar isso, ver como a gente pode contribuir para que isso não aconteça. Né? Como é o nome da produtora? RZP Filmes. RZP Filmes. Eu vou Fala falar um pouco sobre a produtora. A produtora é o seguinte, na faculdade, no primeiro ano de faculdade, a gente não ia ter aula de prática de fazer filmes e tal. E aí a gente falou, putz, vamos fazer filme nós mesmos. Aí juntou eu e a Mariana, que é a minha produtora, que está aqui, e mais alguns amigos, e a gente decidiu fazer filmes por nós mesmos. E aí, como a gente não tinha nada, equipamento, como eu falei, começou com uma câmera atrasada para a época, né, que era uma Hi8. Aquela coisa... nem sei se você conhece. Engraçado que essa frase do Glauber Rocha, ela vai passando, né? Tudo que ele fala do cinema, acaba aquela frase, né? Uma ideia na cabeça, né? Uma câmera na mão. E aí tinha essa câmera e tinha uma luz que a gente colocava em cima da escada, que era uma luz de jardinagem mesmo. E aí, como é que vai ser o nome da produtora? Aí a Mariana, muito esperta, assim, teve a luz e falou, Recurso Zero Produções. É claro que isso se transformou num manifesto na época, a gente acabou transformando isso numa coisa bem bacana, de como fazer filmes de baixo orçamento, e é o que a gente trabalha até hoje, inclusive a gente está muita oficina disso, inclusive pessoas, se quiserem uma oficina bacana sobre cinema de baixo orçamento, pode falar com a RZP Filmes, pode falar comigo, com a Mariana, porque a nossa especialidade é falar sobre as possibilidades de se fazer um cinema bem feito com baixo orçamento. Naquela época a gente começou com esse manifesto. Hoje a gente já tem um pouco mais de recurso, é claro. A gente já tem, todo mundo a gente passou 17 anos disso, né? Então, já trabalhei na área, já estudei muito. Então, assim, é uma outra cabeça. A gente já tem um equipamento bacana e tal. Mas essa coisa de fazer filmes de baixo orçamento ficou. Essa coisa da teoria que a gente criou em cima disso e da prática também. Então, foi assim que surgiu a RZP Filmes, né? Então, veio meio disso assim, e hoje a gente continua utilizando o que a gente aprendeu naquela época para fazer os filmes até hoje. Ela tem um site onde as pessoas podem ter acesso ao filme? O site tem alguns filmes na internet. Dá para baixar tudo? Tá no YouTube alguns filmes. Tá? O Encosto está no YouTube. O Judas não está ainda, porque esse ano ainda vou tentar mais alguns festivais, mas logo deve entrar. O site é www.rzpfilmes.com. Tá? Então é só procurar lá. Temos o Facebook também, RZP Filmes. Instagram, RZP Filmes, Twitter também, RZP Filmes. É só procurar que vai estar tudo lá e vocês podem entrar em contato comigo, Joel Caetano, no Facebook, no Instagram. Eu sempre gosto de falar com as pessoas que vêm ao trabalho, sempre estou bem acessível, assim. E como que você faz essa escolha de atores para o seu filme? Você tem um olho clínico, você precisa ser necessariamente um ator ou você olha uma figura e fala, aquele ali aquela figura... Depende do projeto, assim, né? Depende muito do projeto. Você andando na rua, pegando o metrô, você olha uma figura e fala, Depende muito do projeto. Do Judas, por exemplo. Vou falar um exemplo prático para mim, facilita explicar. Assim, o Judas foi o seguinte, eu ia fazer como funciona esse processo de escolher ator? Eu ia ser o pai. Né? Porque eu já estou acostumado a tatuar e tal. Só que aí eu estava meio preocupado com isso, porque apesar de ter 40 anos, né, eu tenho uma voz meio de moleque, a cara. Então talvez não funcionasse muito bem, mas eu ia tentar colocar no personagem e até ia rolar. Mas aí nós fomos gravar esse filme lá em Caieiras, na cidade de Caieiras, e a gente utilizou lá um espaço que meu pai tem lá, que é um grande galpão, e a gente fez lá. Os cenários e tal, tudo construído por nós mesmos, assim, o cenário e tal, a gente fez toda a cenografia. E aí meu pai quis ajudar, né? Eu aposentado e tal, tava lá, ele ficou curioso. Eu ajudo e tal, comecei. Aposentado? Um dos grandes guerreiros, né? Que hoje não tem mais. Porque antigamente a gente brincava. O cara é aposentado, né? Que coitado, né? Conseguiu, hoje, né? Hoje não, o cara é um... mas ele complementa a renda dele, viu? Ele tem que complementar. Não dá pra ser só viver de aposentadoria. Não, eu tô brincando porque hoje não tem mais aposentadoria, vai ter nem isso. Não, ele até trabalhou no filme, tá vendo? Olá, isso aí. Eu não paguei, né? Sacanagem. Mas aconteceu, nós estávamos lá construindo o cenário todo, como foi feito o cenário? A gente foi passando em terrenos, que é uma casa bem assim, barraco mesmo, assim, né? Falar português correto. Bem simples, né? A gente quis fazer uma coisa bem assim, a pessoa bem pobre mesmo, assim, a criança que estava no filme, né? O personagem. E o pai dele também. E a gente estava lá construindo o cenário, foi pegando madeiras em terrenos vazios que tinha perto da região lá, pegando pedaços de lata, e foi compondo aquele cenário para fazer aquele barraco. E meu pai me ajudou, e ele estava com uma roupinha regata assim, todo meio sujo, ajudando. Eu olhei para ele e falei, ele podia ser o pai, né? Que legal. Aí veio, né? Você não quer fazer não, pai? Você acha que eu consigo e tal, não sei o quê? Consegue. E como eu tenho uma experiência de trabalhar com não ator, eu gosto muito de trabalhar com não ator. Então,
Você vai... Fui provocando ele durante o... Porque meu pai é uma pessoa dócil pra caramba, uma ótima pessoa, assim, claro. Meu pai, né? Não vou falar mal dele. Aqui, mas é de verdade, ele é uma pessoa muito dócil. Então, tinha momentos que ele é um vilão do filme, né? Então, tinha momentos que ele tinha que ficar muito bravo. E eu fui provocando ele de alguma forma. Ele fui dando um pouco de dó depois, mas ele conseguiu chegar bem, assim. E quando eu falo que é meu pai no filme, as pessoas ficam meio surpresas. Tô surpreso. Né? que você viu, Ele né? viu o filme, né? Então, assim... Agora, olha a cara dele. Não, mas é verdade. Eu acho que o não ator tem que saber dar o papel certo para ele e integrar ele transformar o personagem naquela pessoa, né? Usar as Fazer a características, ambientação, né? Usar as características daquela pessoa no personagem. Se eu fosse fazer, ia ser totalmente diferente, entendeu? Eu tenho um pouquinho mais de experiência de ator, então eu teria que atuar um pouco mais para fazer aquele personagem. Ele não, eu busquei dele ali mesmo, alguma coisa dele para poder... E às vezes o resultado é mais positivo. Eu né? gosto bastante, porque eu acho que fica mais natural, entendeu? Então, assim, claro que existem papéis que só grandes atores conseguem fazer, né? Então, tem muito texto, sabe? Acho que a Cidade de Deus foi feito assim, né? Sim, com não atores, né? Sim, a maioria era tudo da comunidade, né? Eles pegaram as pessoas, fizeram ali um teste, as pessoas foram participar de uma oficina e os diálogos eram todos feitos meio que no improviso, né? Então, muita coisa no Judas mesmo rolou de improviso. Né? Muita coisa que dá uma veracidade, né? Pra fazer uma coisa muito eu acho que foi real, interessante, né? assim. Eu acho que... Então, assim, por exemplo, o menino que fez o filme foi... A Mariana tem uma amiga que tem, acho que 7 filhos, assim. E a gente falou, traz todo mundo pra cá, vamos fazer um cast com essas crianças. E a Mariana já tinha... 7 filhos? E a Mariana já tinha a programação 6, né, Mariana? 6 TV. ou 7, eu não sei. Ela tem bastante filhos. Agora deve estar... Ela é uma mãe nata, assim, uma ótima mãe, inclusive. Inclusive agora... Mas ela teve esses... tá tendo de novo lá. E aí ela tinha essas crianças e a Mariana estava de olho no menino que era o Richard. Né? O menininho, ela falou, esse menino, o Joel, ele é legal. Aí a gente fez o casting lá com as crianças e realmente, cara, o moleque é adorável e super inteligente. Ele via muito filme e adorava cinema. Então foi muito fácil, cara. E ele é incrível no filme. Assim, muito fácil trabalhar com ele. Ele entendeu a dinâmica de que criança entende. E depois ele assistindo o filme, cara, ele deve ter sido uma... Ele não, foi no cinema, foi meu pai e ele, assim, os dois eram 2 crianças, né? Meu pai, ele ficava falando as falas juntos. E meu pai, foi engraçado essa história que eu vou contar rapidinho aqui, porque meu pai sempre assim, ele nunca foi muito de elogiar meu trabalho, assim, coisa de pai mais velho, né? E aí um dia eu dei o pôster do filme pra ele no aniversário dele, né? Eu dei uns presentes pra ele, dei o pôster também, né? E ele olhou o pôster, todo emocionado, assim, né? E agora ele vai me elogiar, né? Eu sempre quis ter um artista na família. E eu, queixinho tremendo, né? E agora o artista sou eu. Caramba! Filha da mãe. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Mas foi legal poder ver uma pessoa com 74, 75 anos, meu pai tá agora, fazer uma coisa que não saiu totalmente da casinha, né? Ele fez uma coisa totalmente diferente do que ele estava acostumado. Você vê que ele não te vê como artista, ele te vê como filho. Sempre, né? Não, ótimo, né? Isso é muito bom, hoje ele entende mais o processo. Mas é engraçado. Mas porque ele sabe, mas assim... Mas ele dá... Você é filho antes de qualquer coisa. Não, mas foi ótimo, assim, eu me senti muito realizado com isso também, de poder proporcionar para ele essa experiência, porque é muito bacana trabalhar com arte, né, cara? Nossa, assim, nem fala. Então a gente poder proporcionar isso para uma pessoa nessa altura do campeonato, assim, achei bem... Com toda a dificuldade eu não troco trabalho. Não, também. É uma coisa que... Às vezes eu fico pensando, cara, eu fico falando, poxa... Não dá, cara. É difícil, sei o quê, blá, 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 mas eu não sei fazer outra coisa, eu não gosto de fazer outra coisa, e vambora, e vamos ver... Isso que é o bacana, assim, esse amor que move a gente, né? Bom, agora sim a gente tá faltando só 5 minutinhos. Rapaz, eu falo Passa demais. muito rápido. Já? Vamos? Projetos futuros. Isso que eu ia falar. Pra não deixar perder aí, né? O que tem aí de... Olha, Faço essa. eu devo trabalhar provavelmente na área de efeitos especiais agora no próximo filme do meu amigo Rodrigo Aragão, que é o Cemitério das Almas Perdidas. Né? Aliás, Rodrigo Aragão já anota aí um nome que eu tenho que trazer aqui no programa. Quando a gente vai em São Paulo, eu dou um toque para vocês. É um cara bem interessante mesmo. Ele já fez 6 longa-metragens, eu acho que eu aconselho trazer sim. Que é um dos expoentes do cinema de terror no Brasil. Eu acho que vale a pena trazer. Então, devo trabalhar nesse filme na área de efeitos especiais. Estou escrevendo o meu primeiro longa, não posso falar ainda do roteiro muito, mas não posso falar muito, deixa eu pensar que eu posso falar dele ainda. Mas tá começando. Quero fazer o meu primeiro longa. Você volta aqui para falar dele. Volta. Não, deixa agora... aqui, já tá... Deixa o convite. Já deixa o convite aqui, eu vi para... Fazer igual o Jô Soares, produção. Mas eu devo fazer o primeiro longa. A gente tem trabalhado muito com as oficinas. Agora, em fevereiro, tem uma oficina nossa no Sesc Belenzinho, né?
Então, quem quiser participar da oficina, vai ser uma oficina de efeitos especiais. Quem quiser participar da oficina, ver como se fazem alguns efeitos especiais. A gente faz muito coisas na prática. Eu gosto de dar oficinas práticas. A gente também dá oficinas de cinema, não só de terror, mas de cinema prático. As pessoas saem com curta em 5 dias de oficina. Então, tem esses projetos dessas oficinas. E acho que é isso assim, que está rolando agora. Você esqueci de alguma coisa, Mariana? Vocês levam esses filmes para as periferias? Cara, já rolou alguns projetos, sim. Isso é bacana. Sim. A gente foi lá no céu, lá a última vez de Perus. A gente passou o Judas e passou o Judas e acho que o Encosto lá, se eu não me engano. Inclusive, bacana. Eu não estive lá, mas meu pai foi e acabou falando lá na plateia. Caieiras ali do lado. Do lado, ele foi lá e... Mas assim, sempre que pode, assim, a gente gosta de levar, assim. A gente já deu oficinas também pro festivais de direitos humanos, como é que é o nome? Entre Todos também, a gente deu oficinas lá também. Então assim, a gente tenta o máximo que pode, assim, nos convidando, a gente sempre está apto a participar e levar o material. Vou fazer uma pergunta, você, bom, ator, né? Quem são seus atores? O que você fala? Predileto? Tem? Você fala, pô, aquele cara ou aquela atriz. Ator predileto, hoje em Essa dia... você não esperava, né? Você me pegou de... Deixa eu ver. É que você vai falar um aqui, quando você chegar em casa, você vai falar, pô, eu lembrei daquele outro. Eu não sei se... Deixa eu pensar aqui. Quem eu gosto de ver atuando hoje em dia... De forma geral, não precisa ser só no... Eu gostava muito de Jack Nicholson. Eu gosto, na verdade, assim, do trabalho dele. Quando eu vejo os filmes com ele, eu acho um baita ator, assim. Tem aquela coisa, você vê o ator, você nem sabe qual é o filme, mas quando você vê o ator, você fala, pô, vou assistir. Eu vou assistir, eu gosto de ver os filmes, até os filmes antigos dele, assim, ele consegue fazer filmes bem bacanas, mas é igual você falou, agora você me pegou de sopetão, assim, foi a única coisa que eu não consegui responder. Porque, na verdade, eu gosto muito de cinema, então tem muitas referências, muitos caras que eu admiro, então fica difícil falar um, assim, mas ele foi o primeiro que veio na mente. Eu gosto bastante do trabalho dele. Outra coisa que eu não perguntei aqui, posso? Dá tempo? Dá tempo. Como que você, a parte do áudio do filme, assim, das músicas, por exemplo, você escolhe Bacana. A trilha? A gente trabalha com duas maneiras. Quando o filme tem um orçamento um pouquinho maior, a gente consegue contratar uma pessoa que faz a trilha. Geralmente eu chamo o Thiago Galvão, que é um amigo meu que mora na Alemanha. A gente trabalhou juntos em vários projetos. Ele fez pro Estranha, que é um curta que eu fiz de 2011, pro Judas e pro Encosto. Então, assim, ele é um cara muito bom nisso, assim, e ele faz a música em cima do filme, né? Então ele trabalha a trilha em cima do filme. Eu mando o primeiro corte final para ele e ele trabalha em cima. E muita coisa eu trabalho quando não tem um orçamento muito alto com trilha branca mesmo. Tem vários sites na internet que disponibilizam esse material e você pode usar. Eu gosto muito de trabalhar com som, já usando som para o corte também. Então eu tento, quando é com trilha branca, eu tento usar o mínimo possível de trilha e usar o som como uma coisa mais ritmada, cadenciada. Assim, e quando tem música já de composições, sei lá, de artistas? Eu não costumo trabalhar porque é muito caro normalmente. A não ser que o cara ceda. Se alguém quiser, João, putz, eu tenho. Algumas pessoas ofereceram. Ainda não tive chance de usar. Não só oferecer, também tem que estar dentro, casar, né? com o projeto e tal. Né? Você geralmente não utiliza. Não, eu não tive a chance ainda por isso que você falou, não casou com o projeto e tal. Até que algumas pessoas... Você também gosta de muita gente, você pode pedir também para compor, né, música. Também, sim. Tem gente que, cara, faria, sabe, de boa, se eu falar com as pessoas, tem gente que... Você vê o universo do cinema, ele é muito amplo, né? Sim, você trabalha com muitas... O som, cara, é uma coisa essencial, né? Então, a música, realmente, dependendo do filme, a música é tudo. Bom, isso aí, né? Recadinhos finais. Nossa, antes dele finalizar aqui, né, os recados dele. Bom, lembrar dos programas da Causa Operária TV. Foi. Lembrando que programa, hein? Tem que dar vontade de continuar aqui falando. Esses programas passam rapidinho. Acho que a gente tem que propor, fazer uma reivindicação para aumentar para 2 horas. Me chamar bem, fico 2, 3 horas. Eu falo pra caramba, não falei nem metade do que eu queria ainda. Muito bom. São programas da Causa Operária TV, todo sábado, 11h30, análise política da semana, ao vivo. Quem quiser assistir pela Causa Operária TV, é só entrar no YouTube, Facebook, Rádio Causa Operária, Twitter também. Ou vir aqui na Rua Serranos 90 assistir com o companheiro Rui Costa Pimenta a análise. Domingo, isso no sábado, domingo às 19 horas, TV Mulheres, com a companheira Percy Mahara, também ao vivo, às 19 horas. E na segunda, o Tição, programa de preto, às 19 horas também ao vivo.
apresentado pelo companheiro Juliano Lopes e pelo companheiro Patrício Salgado. Que também é do cinema. Também é do cinema, que a gente já entrevistou aqui, inclusive. Os colunistas ao vivo, todo dia ao meio-dia, e chamar todo mundo também a participar das caravanas para Porto Alegre, em defesa aí contra a condenação do Lula, que a gente está organizando. É só entrar em contato com a gente e ir para Porto Alegre. E depois, voltando de Porto Alegre, na 41ª Universidade de Férias do PCO, que a gente vai estudar lá o neoliberalismo. Bom, é isso. Aproveitar para convidar todo mundo e o próprio Joel para participar na quinta-feira que vem do nosso debate aqui, que vai inaugurar o Comitê de Artistas contra o Golpe, que vai ser aqui no horário do Zuela. Então está convidado a participar. Legal. Bom, é isso. Agradecer o Joel, agradecer a Mariana, que tá aqui. E é isso. Você falou o nome da Percy? Como que é o nome da Percy? Percy Mahara. O nome era da artista, né? Artista. Eu queria só agradecer o convite, foi um prazer bater esse papo aqui. Espero que tenha sido bacana para todo mundo que assistiu também. Tem alguma coisa já agendada? Agora a nossa oficina, em fevereiro, no Sesc Belenzinho. Tem a data já não? Tem as datas? Oi? Carnaval. Vamos trabalhar no Carnaval. Quem vai pular Carnaval, quem gosta de efeitos especiais em cinema. Dá pra fazer as duas coisas, né? Também dá pra fazer, porque tem um horário, a gente pode fazer pular o Carnaval lá fazendo efeitos especiais. Mas é bem bacana. É isso, a próxima coisa é isso e agradecer mesmo. Valeu. Isso aí foi nosso Zuela com o Joel Caetano. Obrigado, uma honra. Cara, terrorista do cinema. Isso aí, Zuela, conversa sobre cultura. Foi. Caiu aqui, ó. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.